Bora para a prática? Acabei de fazer um atendimento aqui de uma cliente e o caso tá bem fresquinho na minha cabeça, então resolvi gravar esse vídeo porque muitas mulheres podem se identificar com o caso dessa minha cliente e eu pedi autorização para ela para trazer esse caso, justamente pensando nisso, né? Porque eu recebi inúmeras mensagens me perguntando a respeito do que era estar indisponível pelo amor, né? Quando a gente tá com o feminino muito ferido e assumindo muito uma postura do masculino e isso afasta os homens da nossa vida, né? Eu trouxe um caso prático para que fique fácil de vocês compreenderem e às vezes até verificarem algumas dinâmicas parecidas na vida de vocês. Bom, eu trouxe o caso dessa minha cliente, que ela está claramente no momento de crise, né, no casamento, quando um está de frente para o outro, quando um olha para o outro, é sinal de crise no casamento, né? Então ela, Olivia, eu tô passando por uma situação muito complicada no meu casamento, eu já tô assim, nas vias de pedir a separação para o meu marido, porque eu não suporto mais ficar com ele, porque hoje, Olivia, a gente briga por tudo. Tudo lá em casa vira motivo de briga. Eu não suporto mais nem ouvir às vezes o que ele pensa. Tudo já tá me irritando num grau muito grande e a convivência tá cada dia mais difícil. E se eu não fizer alguma coisa, isso pode piorar, né? Então ela me procurou muito preocupada com isso e nós fomos trabalhar o caso dela. Bom, meninas, eu gosto de saber o histórico familiar, né? Como terapeuta familiar, é uma obrigação minha olhar para o todo, para todo o sistema familiar e o que está gerando reflexos que está bloqueando essa minha cliente de estar se relacionando de uma forma saudável, de se relacionando de uma forma que seja algo que venha para somar na vida dela, né? E conhecendo a história de vida dos pais dela, ela me contou que eles sempre moraram na roça, que foram criados neste modelo mais arcaico de família, de um pai muito autoritário, de um pai muito machista, né? Por sempre moraram na fazenda, não tinha muito acesso a estímulos que pudessem melhorar nesse sentido, né? De estar trabalhando a inclusão de um feminino mais participativo na vida, né? Então ele sempre cresceu e viveu nesse modelo em que o homem ditava as regras do relacionamento e da vida e a mulher tinha o papel de estar submissa a tudo isso que lhe era imposto. Então, essa mãe dela também nunca teve muita voz dentro de um relacionamento, porque foi assim que ela aprendeu com a sua criação também. Então, ela não poderia agir de forma diversa. E isso causava muitos conflitos durante a vida, não em relação à mãe, porque a mãe sempre foi muito submissa e acatava todas as vontades do marido, pois assim ela achava que era o modelo ideal de família. Só que o que acontece? Essa minha cliente nunca digeriu bem isso e para ela sempre foi muito difícil. Ela me contou muito forte da relação com as tias, porque as tias também foram criadas nesse modelo arcaico e sempre muito submissas a seus maridos e sofreram muito durante a vida. Em certo momento do atendimento, ela me contou histórias de vida, de agressão que as tias sofreram, né? Histórias de vida muito difíceis, de coisas que as tias delas tiveram que suportar. Inclusive, uma foi obrigada a se casar aos 14 anos, né? Por influência do avô dela. Então, essa família teve um histórico de mulheres
que foram muito feridas pelo masculino e por todos aqueles que antecederam, né? Foi uma sucessão de eventos que trouxeram para essa minha cliente um feminino ferido. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso que os nossos antepassados viveram, as mulheres que nos antecederam, vai passando para a gente. Por quê? Quando ela foi criada por esse pai que era autoritário, esse pai que subjugava a mãe, diminuía a mãe e a mãe estava sempre fazendo as suas vontades, como ela cresceu com mais informação, ela cresceu fora desse ambiente, ela não conseguia lidar com isso, porque nós mulheres modernas já temos mais dificuldade de aceitar esse modelo mesmo que a nossa mãe tenha passado por isso. Então, essa mulher aqui, durante toda a vida, enquanto criança, ficou entre a mãe e o pai, para defender a mãe daquilo que ela achava que não era certo. Então, durante toda a vida, ela enfrentou o pai na defesa da mãe. Por quê? Porque ela achava que o pai era opressor e a mãe era a vítima. E nisso ela ficou aqui no papel de defender a mãe nessa relação. E com isso ela tomou o partido da mãe e sempre esteve ao lado da mãe, querendo fazer justiça por ela. O que acontece, meninas? Quando a gente toma partido na relação de pai e de mãe, a gente assume que um é opressor e o outro é vítima. E com isso a gente fica no meio do relacionamento dos dois, carregando todos os problemas que são deles. O que ela não conseguia compreender é que essa mãe estava nessa posição não porque era vítima, mas porque era uma escolha dela. E ela nunca olhava essa mãe como uma pessoa que também faz as suas escolhas na vida. Se para ela certo ou errado, pouco importava. O que importava é que como mãe, como esposa, ela tinha escolhido esse destino. E que ela precisaria separar esse papel de mãe com o papel de esposa, porque esposa ela era do marido dela. E ao mesmo tempo, ela nunca conseguiu olhar o pai como pai e receber o carinho, o amor e a relação que tinha com o pai, justamente por ter tomado partido da mãe e achar que ela precisava defender a mãe dentro dessa relação, entende? E com isso, ela não conseguiu estabelecer com o pai uma relação em que ali só tivesse os elementos de pai e de filha. Ela estava o tempo todo imbuída dos sentimentos da mãe em relação ao pai. E isso é muito nocivo para a vida da gente. Porque quando a gente toma um partido e não entende que os nossos pais, independente do que a gente acha, também fazem as escolhas dele, e que a gente não precisa tomar partido de um ou de outro, ao contrário, a gente tem que se colocar como filha, como pequenos, eles como grandes fazem as suas escolhas e nós como pequenos respeitamos as escolhas dele e olhamos para o meu pai e para a minha mãe e não para a esposa do meu pai ou o marido da minha mãe. Entende? E o que acontece? Por que hoje ela tá passando por problemas nessa relação dela? E é isso que eu mostrei para ela. Por quê? Quando a gente exclui uma situação na nossa vida, principalmente um pai que a gente não concorda com as atitudes dele, ou a gente, por tomar partido da mãe, tem um sentimento de dificuldade em relação ao pai, a gente atrai para a nossa vida um homem exatamente igual ao pai da gente.
Por quê, meninas? Porque o universo é sábio e tudo aquilo que a gente exclui, ele traz de novo para a nossa vida como forma de trabalhar isso em nós. Nós precisamos aprender sobre isso. Então, ela atraiu para a vida dela um cara exatamente igual ao pai dela, machista e que tenta se impor dentro do relacionamento, que não está trabalhando numa relação de igual com ela. E isso para ela é muito atrativo, porque aí ela pode, com esse marido aqui, defender essa tese de mestrado e doutorado dela aqui, ó, que é a defesa do feminino ferido. Então, tudo que o marido fala para ela, ela não aceita. Ele abre a boca, ela já retruca. Por quê? Porque ela precisa se impor e, por fidelidade a todas essas mulheres que se antecederam a ela, defender o feminino frente ao masculino. E com isso, ela embate o tempo todo com o marido, porque ela está imbuída deste sentimento de fidelidade a um feminino ferido. E com isso, com essa postura de embate, essa postura de se colocar como melhor que o marido, e o marido tentando fazer a postura de oprimir essa mulher, cria entraves na vida deles, e se não for mudado, esse casal se separa. E neste momento de crise, em que estão um olhando para o outro, é exatamente o momento propício para a gente trabalhar esse tipo de emaranhamento que a gente chama, para que isso não influencie mais nessa rotina desse casal. Para que ela pare de olhar o marido como olhava o seu pai e pare de defender uma tese de toda uma família e traga para esse relacionamento só aquilo que é dele. Só essa carga que tem aqui já é suficiente, já gera conflito suficiente. Eu não preciso honrar todo o meu sistema familiar dentro de um relacionamento, né? Então, você vai me perguntar, e aí, Olivia, qual que é a solução? Porque essa mulher aqui não está disponível para se relacionar com esse homem. Ela tá na defesa da tese dela aqui. Ela não vê o homem como o homem dela, ela vê o homem como ela via o pai dela. E todo homem que chegar na vida dela vai ser assim. Ela sempre vai estar na defesa de toda uma história. E isso é se encher de uma energia masculina para defender, para agir, para estar sempre pronta a atacar, que em nada vai contribuir para esse relacionamento e muito menos para que esse homem mude a forma com que ele se relaciona. Porque cada vez mais ele vai tentar oprimir como forma de tentar fazer com que essa mulher pare de atacá-lo. E isso vira uma dinâmica doentia, meninas. E nós precisamos olhar para isso, porque nós, mulheres modernas, temos uma tendência natural a estarmos com o feminino ferido e irmos para as nossas relações que nós temos hoje, que não é com esse modelo arcaico de homem, né? Porque um modelo arcaico desse não se cria mais entre nós, ou pelo menos não se deveria. Mas olhar como nós somos hoje, mais evoluídos, temos mais informações, conseguimos transpor barreiras que os nossos antepassados não conseguiram. Então, com isso, quando ela para de tentar defender essas mulheres da família dela, ela consegue olhar para o marido como ele é. Eu aceito que você recebeu uma influência parecida com a minha na minha juventude, na minha infância, mas agora eu quero te ver como realmente você é. E nisso, a solução está em olhar para esse pai
como tão somente o pai carinhoso que ele sempre foi para ela, porque ela sempre me relatou que o pai, apesar de ser muito autoritário e machista, ele sempre foi muito carinhoso com ela. Ele sempre deu para ela, forneceu tudo que ela precisava. Ela se formou médica com a ajuda desse pai, mas ela nunca reconheceu isso. E olhar para esse pai e reconhecer que ele é tão somente pai dela e trazer ele para o coração, sem precisar, sem necessitar tomar partido de uma mãe, entendendo que ela também fez as escolhas dela, traz solução para esse casal aqui. Porque esse casal aqui vai começar a se enxergar sem as amarras desse sistema familiar. E com isso, esse marido deixa de sentir a necessidade de estar exercendo o papel de pai na vida dela, né? Desse papel desse pai opressor. E ao mesmo tempo, ela consegue se conectar com o feminino, já que ela aceita que a mãe fez as escolhas dela. Ela se conecta mais com o feminino, ela consegue dispor de toda a energia feminina, que ela não tem o papel de atacar, ao contrário, a energia feminina é uma energia de acolher, né? É uma energia de aproximar. Porque aí sim, esse casal vai conseguir olhar um para o outro, porque nos momentos de crise a gente tem que parar, olhar um para o outro e resolver aquilo que está pendente. Dizer para o outro, olha, esse é o meu histórico, eu estou passando por isso, eu fico com esse sentimento, não de atacar, mas dizer como eu me sinto em determinadas situações, né? Porque quando a gente, num relacionamento, assume uma postura de estar o tempo todo apontando os defeitos do outro, ou não querendo ouvir o que o outro tem a nos falar, ou muitas vezes nos achando melhor do que o nosso parceiro, a gente se coloca muito arrogante nesse relacionamento. E a gente não consegue perceber que, ao contrário, se eu atrair esse homem para minha vida, é porque eu sou muito parecida com ele. Vocês entendem que dentro dessa configuração aqui que eu trouxe para vocês, os dois tiveram a mesma criação, vieram de um contexto familiar muito parecido. E por isso tem esse embate. Quando eu faço um trabalho com os casais de cada um olhar para o outro e dizer, eu deixo com os meus antepassados aquilo que não preciso mais carregar e me conecto com quem o meu parceiro é hoje, esse casal consegue parar de olhar um para o outro, superar essa crise e olhar para a vida, caminhando de mãos dadas e enfrentando. Esse casal tem esse contexto, vira e mexe, ele vai ter embates. Mas o que ele tem que saber? Que da agora para frente nós travamos as nossas lutas e nós enfrentamos as nossas dificuldades. Mas você é como eu e eu sigo na vida de mãos dadas, sendo ponte para que você supere os seus limites, para você que supere as coisas que você ainda precisa na vida, aquilo que você precisa evoluir, aquilo que vocês precisam evoluir enquanto casal, aquilo que vocês precisam ir trabalhando, porque a vida da gente é feita de contratos. Tudo a gente faz contrato o tempo todo. Se você contrata alguém para limpar a sua casa, você faz um contrato. Num relacionamento não é diferente. A gente faz contratos o tempo todo. A gente, num determinado momento, olha um para o outro e decide, da agora para frente vamos seguir sem essas amarras, da agora para frente seremos nós dois, da agora para frente a gente carrega tudo de bom que a gente aprendeu, mas da agora em diante, esses pesos nós não precisamos carregar, somos nós dois precisamos aprender, e com isso seguimos olhando para a vida
e fazendo novos contratos o tempo todo. O contrato agora é agir de uma forma diferente, de uma forma produtiva para esse relacionamento. E com isso, meninas, vejo casais cada vez mais, quando estão abertos a olhar para tudo isso e aprender com que a vida nos ensina, aprender com o que a gente tem de ferramenta, esse casal começa a se relacionar de uma forma totalmente diferente e fazem contratos cada vez mais eficazes. E a gente vai renovando esses contratos ao longo da vida. E isso faz com que o relacionamento seja uma oportunidade de crescimento para os dois. E quando a gente cresce junto, a gente cria um vínculo cada vez mais poderoso. E isso nos impulsiona para a energia da vida, isso nos impulsiona no nosso trabalho, isso impulsiona todas as áreas da nossa vida. E é isso que eu venho aqui com esse propósito de trazer essa informação para vocês começarem a refletir aí dentro do sistema familiar de vocês, se vocês sentirem vontade de estar constelando as dificuldades, né, para que a gente amplie a nossa consciência e possa nos relacionar de forma cada vez mais saudável. Esse é o meu desejo. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, vai ser um prazer para mim. Beijos!